Bom dia, minha gente. Bom dia. Vamos conversar hoje sobre desafios que a vida nos dá. E antes mesmo de eu começar aqui o vídeo, minha gente, foi muito desafio para chegar aqui. É muitas coisas que acontecem para tentar fazer a gente parar. Muito obstáculo, muitos desafios mesmo. Então, vamos falar sobre esse assunto que, querendo ou não, tá na nossa rotina, né? Todo dia é um desafio que a gente enfrenta e tenta passar por cima. Eu mesmo hoje, minha gente, para chegar até aqui para gravar, teve muita coisa, levantou muita coisa para tentar fazer eu desistir. E eu estava vendo que era mais espiritual, né? E mesmo assim eu não dei muita importância. E a minha vontade, minha força, a minha vontade foi muito mais forte. Porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que enfrentar os desafios, tem que passar por cima. Eu mesmo hoje mesmo estou morrendo de dor de coluna, dor de cabeça, meio gripada. Meio não, bastante gripada. Mas é sobre isso, a gente tem que enfrentar os desafios da vida. E antes de chegar, hoje a pessoa que é fácil chegar e fazer uma gravação, ou de fazer qualquer outras coisas na vida, não só estou falando de gravação, de qualquer outra coisa. E pra gente chegar até lá, a gente tem que passar por várias coisas, acontece várias coisas para tentar impedir a gente. E eu acredito muito no lado espiritual, acredito que isso seja muito espiritual. As pessoas são muito assim usadas para querer tentar te desmotivar, tentar fazer você desistir, tentar lhe cansar mentalmente, psicologicamente, fazer você desistir mesmo. Então a gente tem que estar sempre vigilante, né? Prestar bem atenção nos sinais que a vida dá e não se abater por isso, não desistir. E focar nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, nos nossos focos. E é muito desafiador, gente. Todo dia é uma luta, né? A gente mata um leão e amarra outro para no outro dia lutar de novo. E é aquela coisa, se a gente se deixar se abater. Hoje mesmo, meu filho me acordou 4 horas da manhã. Eu estou aqui morrendo de sono. E eu ainda pensei em voltar pra cama depois. Eu botei o café dele, botei eles pra escola, arrumei tudo direitinho. O sono tava tão imenso, hoje tão imenso. Ainda tô aqui morrendo de sono, mas eu fiz, não, eu vou gravar. Vou gravar que eu tenho um objetivo, um foco. Depois que eu gravar, aí eu pego, vejo o que eu vou fazer. Mas não parei por causa disso, não. A gente tem que passar por cima do desafio, dos obstáculos, e tentar superar cada dificuldade. Porque a vida é um desafio, né? É um desafio. Eu lembro que quando eu não morava na outra casa, a gente passou muita dificuldade lá, muita mesmo, muito desafio. Mas eu sempre, na minha mente, sempre a minha fé nunca falhou. Eu sempre tinha em mente que aquilo era passageiro, que a gente ia superar, que tudo é fase. E que um dia eu ia rir de tudo isso que estava acontecendo. Ia ter história para contar, testemunho, superação. E eu passei por muito desafio na minha vida. E venho passando ainda, e nem por isso, nenhum momento da minha vida que eu lembre, eu pensei em desistir. Eu tenho vários motivos para desistir, vários. Mas em nenhum momento da minha vida, nem por um segundo, eu pensei em desistir. E o que me mantinha mais força eram meus filhos, né? Meus filhos eram que me incentivavam muito. Até hoje eles me incentivam muito. E eles me dão uma força assim, surreal.
Primeiramente Deus, né? Porque Deus é minha força. Ele me dá uma força tremenda, tão grande que às vezes eu nem acredito que sou eu. Eu, eu acredito que seja uma força maior, que seja Deus através disso, através da minha força. Eu acredito que seja isso. Porque se não fosse Deus na minha vida, eu acho que eu não conseguiria não. Primeiramente Deus e depois meus filhos, né, minha gente? E com Deus eu acredito que seja mais fácil vencer os desafios da vida. Então é isso. Então não se abata, não pense que é só você que tem desafio na vida. Todo mundo tem seus problemas. E sempre tem que botar em mente que aquilo é passageiro, nada é para sempre, vai passar. É uma fase que Deus bota na nossa vida para a gente ter como aprendizado, para que um dia a gente possa testar nossa força e ver como a gente foi forte, foi perseverante. E é isso, minha gente, a gente tem que lutar, não deixar os obstáculos, os desafios ser maior do que a gente. Por mais que se levante o mundo querendo fazer você desistir das coisas, mas a gente tem que ter fé. Tem que ter fé. Sem fé a gente não vai ligar não. A fé é muito importante nessa luta dos desafios, né? E eu me lembro quando eu tava com meu filho, quando o genitor dele abandonou a gente, praticamente abandonou, né? Eu digo que abandonou, né? Porque foi eu que fugi dele. Porque se dependesse dele, não deixava a gente em paz. Eu me lembro que a gente passou muito momento difícil mesmo, difícil, que eu não contava pra ninguém. Minha mãe já era falecida, né, gente? Aí eu não contava pra ninguém. Então, teve um tempo que eu tive coragem de contar a uma pessoa que é próxima a mim. É uma pessoa nova na minha vida, né? Ela é meio próxima, nova. Que antes eu não tinha muita gente perto de mim, não. Aliás, não tenho ainda, né? A gente não tem amizade. Eu não gosto muito de ter muitas amizades. As minhas amizades são seletivas. No momento eu posso contar no dedo as amizades que eu tenho. Entendeu? Se muito eu tenho, amizade hoje em dia é uma só. Não é minha amiga, eu digo que é colega, né? Colega, que é amiga é só Deus. E eu me lembro que eu passei muito desafio, era muito desafiador. Eu me lembro que eu acho que foi o momento que eu tive mais medo da minha vida, foi quando eu me peguei com medo de não ter um alimento para meus filhos. Aquilo ali me deu muito medo. Pela primeira vez na minha vida eu senti medo de no outro dia não ter o que dar para meu filho. Eu fiquei com medo, meu Deus, se acabar. Eu vi as coisas chegando o dia de acabar e eu me vi desesperada. Aí eu cheguei a dar aos meus filhos arroz com açúcar, que não tinha mais nada, minha gente, mais nada, já estava acabando as coisas. Eu já tinha tentado de tudo que eu se imaginar. E eu estava esperando por um dinheiro. Esse dinheiro não tinha chegado ainda. Então as coisas já estavam faltando e eu já não sabia mais o que fazer. Aí eu peguei, quando eu vi aquela situação, me deparei com aquela situação, eu pensei, eu chorando assim, e dizendo para mim mesma que eu nunca mais, eu prometi a mim mesma que nunca mais ia deixar meus filhos passar por essa situação. Então hoje em dia eu luto com todas as minhas forças, mesmo me arrastando, para nunca deixar faltar nada para eles. Tento dar o melhor que eu posso, eu dou o meu melhor
Eu costumo dizer que eu sou a melhor mãe que eu posso ser no momento. Então eu tento fazer o melhor pra ele. Eu tento fazer de tudo um pouco, entendeu? Pra sempre suprir a necessidade deles, não deixar faltar nada pra eles. E também é muito importante ser grata por tudo. Mesmo com. Eu me lembro que mesmo com aquela situação desafiadora, eu me lembro que eu agradeci a Deus por ter aquele arroz e aquele açúcar para eles comer. Eu me lembro quando eu vi um vídeo falando sobre gratidão, que esse negócio de gratidão é muito importante pra gente. Foi a partir daí que tudo na minha vida começou a mudar. Que quando eu comecei a agradecer, não pelo que não tinha, mas pelo que tinha, tudo na minha vida foi melhorando. Deus foi abençoando gradativamente a minha vida. Eu quando vi quando eu tava dando arroz com açúcar para meus filhos, eu chorei, mas ao mesmo tempo, quando passou alguns minutos, eu olhei assim e fiz assim, graças a Deus que tem arroz com açúcar para dar para eles. E como eles eram criança, minha gente, criança é uma benção, a criança elas não tem a maldade, não tem a. Elas só querem qualquer coisa para ela é maravilhoso. Então qualquer coisa para eles é bom demais. Ela não se importa. Para ela, pra gente que é adulto, a gente já sabe que aquilo ali é quase uma escassez, né? E para eles quando eu dei a eles já acharam, então parecia que era a melhor coisa do mundo. Eles ficaram tão felizes e eles nem perguntaram isso. Porque a gente tava comendo aquilo, eles simplesmente comeram e gostaram, e comia e pediu de novo. Ai, minha gente, é muito. E eu ficava, olhei aquela situação assim, eu vendo eles felizes, eu fiquei feliz também, né? Eu fiquei muito feliz, que eu vi que eu tava mais preocupada do que eles mesmos. E eles comiam, brincavam feliz. E eu comecei a olhar as coisas com outros olhos, né? Com outros olhos. E eu fiz assim, graças a Deus que tem isso para eles comer hoje, né? Amanhã Deus proverá, graças a Deus que tem. Ninguém morre um dia, só um dia só, ninguém vai morrer. Então, graças a Deus. Eu acredito que tem muitas pessoas que passam por isso também, né? Momentos difíceis, desafiador. Mas nesse momento aí que eu fiquei, dali eu comecei a ser mais forte. Eu comecei a lutar pelo dar uma vida melhor para meus filhos, mesmo com meio de toda a dificuldade, porque eu não tinha rede de apoio. Eu tinha perdido minha mãe, que era meu alicerce. Quando eu estava com algum problema, eu corria atrás dela, ela sempre me salvava. Quando eu queria resolver problemas, eu deixava meus filhos com ela, mas não tinha rede de apoio nenhuma. E era 2 meninos pequenos, ainda hoje é, né? Um tem 4 e outro tem 5. E nesse tempo eles eram menor ainda. E era muito difícil a gente sair com os dois sozinha para resolver qualquer coisa. E era muito distante. Os lugares, qualquer lugar é muito distante. Aqui onde eu moro também é muito distante. Então, era um desafio. Era um desafio ter que sair com ele para os cantos. Levar eles pro canto sozinho, eu tenho que pegar no braço um, no braço do outro, levar as coisas dele na bolsa, e era uma luta. E a distância, teve uma vez que eu fui no mercado, eu me lembro que eu fui no mercado, um mercado bem distante aqui. Aí, minha gente, é uma estrada sem fim, é muito distante mesmo, minha gente. Eu costumo dizer, eu acho que é 1 hora andando, é bem distante. E eu tive que ir, porque estava faltando as coisas, eu tive que ir para comprar as coisas deles. E quando a gente foi, tudo bem, o sol estava bem fraquinho, a gente foi, mas na volta eu vi cheio de sacola. E ele pequenininho, o Vitor pequenininho, o Vitor tinha 2 aninhos, gente, e Sofia 3, que eles são uma diferença de 1 ano. E eles
mamãe, tô cansado, quero colo. Aí os dois queriam colo, eu tava com a bandeja de ouro, um monte de sacola. Eu tinha que colocar, eu não sabia o que fazer. E eles perreando, querendo colo, que ele tava cansado, de bichinho. Aí eu, meu Deus, e agora? Aí eu peguei o menor, né, Vitor, que tem 2 anos, e tentei colocar no colo. Aí eu levei até a metade do caminho. A Sofia tava reclamando, querendo tomar cola. Aí, quando cheguei na metade do caminho, eu pedi, agora eu vou levar a irmãzinha, mãe, que ela também tá cansada, bichinha. Chega, tava tisga, minha gente, aquilo me doeu muito o coração. Eu não gosto muito de entrar nesses detalhes, não, porque que as pessoas falam que, porque não, eu me lembro que as pessoas ficam falando, ela não vai no mercado porque não quer, que não sei o que. Minha gente, era muito difícil e a pessoa só sabia criticar. E o dinheiro era contadinho, não tinha como pegar carro. Era contadinho, ainda faltava para comprar as coisas. Não dava para passar um mês as coisas. E quando eu vinha com eles, eu ficava com. Aí chega a dar aquela tristeza no coração de ver eles passando pelaquela situação. E aquilo me doía muito. Era muito desafiador para mim ver meus filhos naquela situação. De estar tão pequenininho, já tá passando aquela dificuldade, né? Aquele sofrimento. E eu acredito que isso seja uma maldade de fazer uma criança andar aquele quilômetro todinho. E o sol estava esquentando, né? Já estava esquentando. Eu estava ficando forte. É uma estrada de barro que não tinha onde estia o sol. Entendeu? Às vezes tinha uma árvore, a gente pegava, parava. Eu lembro que eu tinha comprado um guaranazinho para cada um, para eles ir se hidratando até chegar em casa. Mas a carinha deles estava tão abatida, tão cansada. E meu Deus, eu não posso fazer ele passar por isso não posso não. Eles não pediram para passar por isso não, meu Deus. Ilumina meus pensamentos, me dá ideias, me mostra como eu devo melhorar. Que eu não vou fazer isso mais não. Não tem não. Porque eu adulta, minha gente, quando chegar em casa, eu chegava morta de cansada mesmo. E eu passava 2 dias praticamente de cama. Eu só fazia o básico para eles, dava o café deles, o almoço, dava o banho deles e corria para cama. Ele não estudava ainda não. E eles também ficavam muito cansados, abatidos. Parecia que tinha. Eu adulta ficava cansada, ficava com o corpo todo dolorido de tanto andar. Então pra gente que é adulto era difícil, imagina pra criança. Então foi a última vez que fui naquele dia, eu me lembro que foi a última vez. Eu não fui mais. Eu comecei a procurar aí começou um dos meus desafios, procurar uma maneira de comprar as coisas sem ter que levar eles e sem ter que. E se for levar ele, eu tinha que pagar um carro de todo jeito, mesmo que isso ia custar faltar alguma coisa de suprimento dentro de casa. Então eu comecei a limitar as coisas, a ver o que realmente eu preciso e o que realmente não preciso, para poder sobrar dinheiro para comprar, para pagar o carro, o Uber, para trazer as coisas. E foi aí que eu me lembro que eu fui ainda umas 3 vezes de Uber para comprar as coisas, fazer as compras da gente com eles. E foi também outro desafio, porque quando eu chegava lá no mercado, eles parecia que estavam no shopping, que a gente mal sai, né, gente? Mal sai, não tem muito lugar para sair, não tinha condições também de sair. E quando a gente saía, era uma festa. Aí no mercado, para eles, ele parecia que era o shopping, ele queria estar correndo no mercado todo. Aí pronto, um corria pro lado, outro corria pro outro. Aí eu ficava feito louca. Aí já viu, né? E no mercado com mas ao mesmo tempo eu gostava, porque eu via eles muito felizes, que eles viam bastante coisa no mercado, eles achavam que tava num shopping, num lugar muito legal, e eles gostavam muito. Então eu vendo eles animados, eu ficava feliz, né? Porque eu consegui conciliar uma coisa, as 2 coisas em uma só. Leva ele para passear e comprar as coisas que estavam faltando. E às vezes também eu levava, dali mesmo já levava
posto para dar vacina, porque ele já fazia uma coisa só, porque como era distante, eu não podia ficar gastando dinheiro com Uber, já fazia as 3 coisas, né? E nisso também, quando chegava em casa, ele já adoecia, porque a reação da vacina, porque quando as crianças tomam vacina, tem que tomar e ficar quietinha, né? Eles tomavam vacina, que eu ia dar vacina primeiro a eles e depois ia fazer as compras. Aí eles andavam para lá e para cá, corria, pegava sol, né? E nisso, quando dava 5 horas da tarde, quando eles estavam em casa, eu já tinha cuidado deles, eu vi eles com a reação da vacina, dava febre neles, porque foi muita agitação num dia só. Então era isso, era sempre um desafio, mas Deus sempre suprindo. E eu sempre sendo grata por tudo, mesmo vivendo nessa situação, eu sabia que aquilo ia passar, que era uma fase que ia passar. E aí foi quando eu achei um contato de um menino que eu comprava uma feira, onde eu morava lá na minha outra casa, que eu não posso mais ir pra lá por causa do meu genitor, né? Que se eu voltar pra lá, ele fica fazendo minha vida no inferno. Eu achei esse contato de feira básica, que é muito boa a feira dele. E vem tudo, minha gente, vem tudo, vem bandeja de ovo, vem tudo. Então, quando eu achei, eu mexi assim, no celular não, mexi no... Tava fazendo faxina em casa. Aí achei. Minha gente, eu fiquei tão feliz. Eu falei, foi minha salvação. Porque ele traz a feira em casa. E ele trazer em casa pra mim ajuda bastante. Minha gente, não tem noção. Eu ia ter que ir no mercado nessa distância com os meninos de novo. Todo mês, essa peleja. E quando faltava algumas coisas, eu tinha que ir de novo. E foi uma bênção. Porque daí então, eu não precisei mais ir no mercado. Ele traz a feira dele pra casa e eu pago a ele. Pra mim foi uma maravilha, foi uma bênção. E meus filhos não tinham que passar por essa situação, né? E também eu não levava meus filhos também, porque eu não tinha rede de apoio e também não confiava, deixar meus filhos com ninguém. Eu não confio, minha gente, não deixar meus filhos com ninguém. Eu não confio de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa muito realista também. Eu vejo como o mundo tá, a violência, as maldades com as crianças. Então eu não confio em deixar meus filhos com ninguém. Então pra onde eu for, eu arrasto meus filhos. Aonde eu for, eu arrasto meus filhos. Porque comigo pelo menos vai estar mais seguro. Eu acho muito melhor do que eles passar por algum perigo e depois eu ficar sofrendo porque meus filhos sofreram e por causa da minha negligência. Então eu achava muito melhor assim. Ainda hoje eu acho que foi muito melhor. Graças a Deus, pelo menos mantive a segurança deles. E quando chegou essa feira, né? Até hoje eu pego ela. Pra mim, uma mão na roda me ajuda bastante. Eu não tenho que ficar indo no mercado. Eu só vou no mercado quando é pra comprar as coisinhas que tá faltando. Entendeu? Tipo carne, cereal, fruta. Essas coisinhas que eu vou faltando. Aí eu vou e vou lá no mercado e compro. Mas, tirando isso, é uma benção. E é isso, minha gente. Isso foi um desafio que a gente tem que passar, né, na vida. E tem muita coisa ainda foi muitos desafios que eu passei. Eu me lembro que quando eu tava na outra casa, a gente tinha que carregar água e Vitor ainda mamava. Aí eu tinha que colocar ele pra dormir, mamar. Eu tinha que carregar ela lá bem distante, onde eu costumo dizer que sem fim, estrada sem fim. Para pegar um balde d'água, um balde bem. Eu só tinha aquele balde. Eu era louca para ir nos lugares comprar as coisas e não podia. E eu fazia também muita dívida em barraca, porque era o que tinha lá onde eu morava, barraca. Não tinha mercado, era essa barraca. E ia meu dinheiro todinho, já pouco dinheiro, ia todinho pra barraca.
mas eu preferia de que deixar meus filhos na mão dos outros. Então, foi muito desafio, mas muito mesmo. Mas é isso, a gente vai vencendo o desafio, as lutas, e sempre sendo grata, não reclamando, sempre lembrando que aquilo vai ser passageiro, que vai passar, que um dia Deus vai mudar nossa história. Sempre perseverar, ter força. Não ter mágoas no coração, porque muitas das coisas que a gente passa na vida é porque se você parar para perceber, muitas das coisas que a gente passa na vida é mais por causa de outro ser humano, que a gente confia neles e ele se mostra ser uma pessoa totalmente diferente. E nisso que ele se mostra ser totalmente diferente, ele destrói a nossa vida, tenta, atrapalhar nossos planos, nossos sonhos, nos atrasa, bota obstáculo na nossa vida. E a gente não deve se culpar por causa disso, porque não é sobre a gente. A gente sabe que a gente acha sobre o nosso caráter, é mais sobre as outras pessoas que a gente confia e acaba se prejudicando por causa disso. Então não se culpe, não se martirize por ter sua essência, seu caráter, ter confiado nas outras pessoas e essa pessoa se mostrar não ser humana, Então não se martirize por isso não, entregue tudo na mão de Deus, que ele tá vendo, Deus está vendo tudo, entendeu? Deus está vendo tudo. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Então deixe tudo, entregue tudo na mão de Deus, deixe o tempo, é o melhor remédio. O tempo ele mostra tudo, coloca tudo no seu lugar. Só não entre em desespero, minha gente. Só não entre em desespero. Eu sei que vai ter desafio, é um momento difícil. Se apegue com Deus, dobre os joelhos. Peça a Deus discernimento, sabedoria, que Ele tire toda a saciedade de vocês, que traga paz, que você venha confiar mais nele, que não há nada no mundo impossível para Deus, entendeu? Deus pode mudar a sua história assim, num piscar de olho, entendeu? Então não se desespere, tenha fé, tenha paciência, seja grato pelo que você tem, entendeu? Não tá faltando aquilo, tá faltando, mas tem aquilo, então foque no que tem. Obrigado, Deus, graças a Deus que tem isso hoje para comer. Hoje não tem aquilo, mas amanhã pode ter. Então seja sempre grata, minha gente, grata, e veja seus desafios, suas batalhas, que a vida é um desafio e só fica quem tem fé e os mais fortes, Por mais que eu pareça ser, eu não sei, eu acho que eu pareço ser fraca, assim, aos olhos das pessoas, mas eu acredito que eu sou muito forte, pelo que eu já passei por muita coisa, e essa força não é minha, é uma força que me rege de Deus, é Ele que me rege, eu acredito que seja isso. Então, o que me sustentou até agora foi Ele, porque eu tinha vários motivos para desistir. Eu perdi meu irmão, entendeu? O irmão que eu mais amava, e quando o irmão que eu mais era apegada, minha mãe, quando saía para trabalhar, eu que cuidava do meu irmão. Eu com 12 anos eu cuidava do meu irmão, tinha 9 anos ele, eu cuidava dele, eu cuidei dele bastante tempo, então eu tinha ele como irmão e filho. Então quando eu perdi meu irmão, ele morreu com 19 anos, meu chão se abriu, minha gente. Foi o primeiro luto que eu passei e eu achava que eu não ia suportar, mas Deus é tão grandioso, Ele faz tudo perfeito e Ele sabe de todas as coisas, a gente não sabe nada, Ele sabe de tudo. No mesmo mês que eu ganhei meu primeiro filho, foi no mesmo mês que eu perdi meu irmão. Eu costumo dizer que eu fui a mulher mais feliz do mundo em um mês só, porque eu tinha um marido que eu amava, tinha o filho que ele tanto desejava, o meu primogênito, tinha meu irmão que eu amava demais, tinha minha mãe, tinha minha família completa, minha gente?
Então eu costumava dizer que eu era a mulher mais feliz do mundo, porque eu sou uma pessoa que dou muito valor à família. Família para mim em primeiro lugar, primeiro desde a minha família. Então eu costumava dizer que eu era rica de dinheiro, rica de coisas que o dinheiro não comprava. Então eu não tinha motivo para reclamar, eu era muito feliz. E hoje em dia minha família ficou totalmente desestruturada. Eu perdi meu irmão, perdi minha mãe, teve a separação. Hoje em dia meus filhos do primeiro casamento estão bem distante, tá morando em outro estado. A gente só se vê final de ano, ou tempo de férias. Ela tem que lidar também com essa saudade, né, deles, que é grande também. Aí veio também a morte da minha mãe, que eu também sofri demais. Veio quando eu tava com meus 2 filhos pequenos, eu tinha acabado de ganhar meus filhos. Aí veio a morte da minha mãe, a emoção também se abriu, entendeu? Mas eu sempre me apegava com Deus e nunca perdi a fé, nunca. E perder uma mãe, a mãe, minha gente, tem uma dor imensa, é uma dor muito grande demais, que até hoje eu tô aprendendo a lidar com isso. Eu passei 5 anos chorando o luto do meu irmão, 5 anos. Eu pensava que eu ia superar logo, mas não, passei 5 anos e ainda chorava como se fosse o primeiro dia. E quando eu tava começando a me recuperar da morte do meu irmão, aí veio a morte da minha mãe. Então, é muito desafiador. Você tem que tirar força de onde você não tem para poder prosseguir e cuidar dos seus filhos. Porque você olha assim para seus filhos pequenos, eles só dependem de você, só tem você, não tem mais ninguém. Se você fraquejar, o que vai ser deles? Era o que me vinha na mente. Eu tinha que ser forte. Então a maneira que eu procurei para ser forte, me manter forte, foi me apegar com Deus. E eu me apeguei muito com Ele, num momento muito difícil, eu me apeguei demais. E eu sabia que Ele estava ali comigo, eu sabia, entendeu? E eu sabia que era passageiro aquilo. Por isso que estou chegando onde eu considero que eu me sinto rica, minha gente. Rica porque pela situação que eu tava com meus filhos, hoje eu posso dizer que eu me sinto rica, entendeu? Rica de coisas que ele não compra. Eu sou muito grata a Deus por tudo, por cada milímetro de coisas que tem na minha vida. Eu sou grata. E independente do que eu já passei, entendeu? Mas eu sou grata. Independente das dores, do luto, mesmo assim eu sou grata, porque a gente não sabe nada, mas Deus sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Se isso aconteceu, foi permissão dele. Então a gente só tem que aceitar e prosseguir, né? Por mais que seja desafiador e difícil, mas a gente tem que ser forte. Então busque força em Deus, porque sem Ele a gente não consegue não, gente. Sem Deus a gente não consegue de jeito nenhum. Então busque força nele, se apegue a Ele, que Ele vai aliviar toda essa sua dor no seu coração, essa dor do luto. Ele vai tratando aos poucos. Ele trata. O tempo vai aliviando mais a dor. A dor não passa, mas alivia. A experiência própria. Ele vai tratando. Entendeu? Porque Ele tá ali. Ele nunca abandonou a gente, não. Ele tá sempre ali perto da gente. É a gente que abandona Ele. Porque a gente acha que Ele não tá com a gente, mas Ele está sempre com a gente. Isso, minha gente, é um desafio atrás do outro. Todo mundo tem desafio. A gente só não pode deixar de se abater pelos desafios. A gente tem que lutar, correr atrás. Se a gente quiser mudar nossa história, a gente tem que vencer o desafio. Porque todo dia vai ter desafio. Todo dia vai se levantar várias coisas, várias situações para tentar fazer você desanimar, fazer você desistir, entendeu? Mas se apegue com Ele, se apegue, lembre-se que tudo é passageiro, tudo é fase, nada é para sempre, uma hora vai passar. E é isso.
Se vocês gostou do conteúdo, vocês dão um like. Se não gostou, dá um dislike. Eu queria, assim, se vocês quiserem interagir também, vocês podem interagir comentando, porque só assim eu vou saber que vocês estão gostando do conteúdo, entendeu? Porque a única maneira que a gente tem aqui de saber se as pessoas estão gostando do conteúdo é comentando. E é isso, minha gente. Se você gostou, dê um like. E agora eu vou cuidar, que já meus bebês vão chegar da escola. E ainda tem almoço pra fazer, roupa pra lavar. E é um desafio, né? Mas sempre grata por todo o desafio, por tudo que Deus está proporcionando na vida da gente. E eu acredito que Deus ainda vai mudar a nossa história. Eu tenho muita fé, porque todo o nosso sofrimento que a gente passou não foi em vão. Deus ainda vai mudar a nossa história. E aí, se lembre-se, seja grato.